Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ao momento da palavra. Fim de ano, assim, a gente já começa, não sei você, né? Eu já começo a projetar 2023. Minha cabeça já começa a maquinar, já começo a ficar todo agitado diante de Deus. O Senhor me deu uma palavra muito interessante, eu queria compartilhar com os irmãos, muito apropriada para esse tempo. Eu acho que para qualquer tempo, mas ainda mais para esse tempo. Vamos juntos, abra a tua Bíblia aí, é legal que você possa abrir, a gente vai projetar aqui, mas é legal que você também possa acompanhar aí. Romanos, o capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 11. O texto fala, começa falando acerca do amor, né? Um texto que a gente usa no CRAU, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor em Cristo Jesus, né? Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, fala comigo, façam isso. Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Então, queridos, esse texto, o apóstolo Paulo começa nos exortando no amor, em viver o amor, um princípio fundamental do Evangelho, um princípio fundamental da nossa fé, e em seguida ele traz orientações preciosas que eu queria nessa noite, assim, didaticamente, dar uma fatiada, para que nós possamos ser tratados, ministrados pelo Senhor. O versículo 11... Pode passar. O versículo 11, eu dei uma fatiada nele aqui, para que a gente possa entender melhor, né? Façam isso, continue vivendo em amor, continue vivendo os princípios de Deus, mas compreendendo o tempo em que vivemos. Fala para o teu irmão aí, compreendendo o tempo que vivemos. Compreendendo o tempo que vivemos. Então, queridos, há uma atmosfera que nos envolve. Nós vivemos no mundo, sim ou não? Não é? Nós não estamos abduzidos desse mundo, nós vivemos nesse mundo. Há uma atmosfera social, há uma atmosfera cultural, mundial, infernal, né? que nos envolve, que está aí ao nosso redor. E essa atmosfera, ela pode embaçar a nossa visão, muitas vezes embaça a nossa visão e dificulta as nossas decisões. A gente tem uma visão, não sei se você já dirigiu na neblina, né? Naquela neblina bem pesada mesmo, embaça e dificulta as decisões, e se a gente não tem uma visão clara, nós não tomamos as decisões que precisamos tomar, acabamos, então, nesse ambiente nebuloso, não tendo a visão certa, não tendo a visão clara, a gente acaba sendo influenciado pelas circunstâncias que nos cercam, a gente acaba sendo influenciado por esse ambiente social, mundial, global, infernal. É isso, a gente acaba sendo direcionado por essas circunstâncias. Então, as nossas atitudes, os nossos planejamentos, o nosso emocional, o nosso humor, até a nossa vida espiritual, se nós não temos uma visão clara, se nós não temos o discernimento claro do tempo que estamos vivendo, acaba sendo influenciado por aquilo que não é uma boa influência, por aquilo que não é para nós uma boa direção. Então, a verdade é que eu e você não podemos viver levados pelas circunstâncias,
levados para um ambiente dessa sociedade, levado para um ambiente dessa cultura, levado para um ambiente desse mundo. Não podemos, nós precisamos ter uma compreensão dos tempos, nós precisamos ter uma compreensão das estações, do ambiente de que vivemos, para que a gente possa ter a resposta certa para cada circunstância, para que a gente possa ter uma resposta certa para cada situação. Amém? Não podemos viver alheios, com uma visão embaçada. Faz assim nos seus olhos, o Senhor. Fala assim: abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, discernir o tempo que estou vivendo. Pastor, isso é possível? Eu preciso ter discernimento dos tempos, ter discernimento da estação, ter uma visão de cima da história. Às vezes a gente está mergulhado na história e a gente não tem uma visão de cima. É possível ter uma visão de cima da história? Ter uma visão macro das circunstâncias? Eu preciso te dizer que não é apenas possível, como é o plano de Deus para as nossas vidas. Como é o plano de Deus, é o que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente viva sendo direcionado pelas circunstâncias, mas que busquemos resposta nele, busquemos estratégias nele. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Romanos, que precisa compreender o tempo em que vivemos. Sabe, queridos, nós precisamos buscar em Deus, compreender o tempo em que vivemos. O texto e buscar em Deus, né? Entendendo o tempo que vivemos, nós vamos buscar em Deus as nossas respostas, e não nas circunstâncias, e não nos gurus da nossa sociedade. A pergunta é: de onde que vem a sua direção? De onde vem o direcionamento para a sua vida? O texto de Romanos 12, versículo 2, todos nós conhecemos o texto, né? Ele fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia é o seguinte, que a gente não viva no padrão do mundo, rompa com o mundo. Que a gente não venha viver na pilha dessa sociedade, do mundo globalizado, das mídias sociais. Não viva dominado por essas coisas. Então, queridos, quem vive dominado por esse ambiente social, global, de mídia social, ele usa as mesmas justificativas para recorrer às mesmas soluções. É sempre o mesmo papo. É a mesma justificativa para apresentar a mesma solução. Então, o que Deus tem para mim, para você, o que Deus tem para nós, é uma renovação da mente, é ter uma visão estratégica, ter uma visão elevada, é ter uma visão de cima, panorâmica. E se esse é o plano de Deus. E tendo essa visão, eu e você podemos experimentar, podemos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? Nós temos uma jornada de paz, podemos ter uma jornada de paz, de sucesso, de conquista, de avanço. É isso, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos experimentar isso. Então, é possível ter uma visão de cima. Eu gosto dessa visão de drone, sabe a visão de drone? Né? O drone sobe, né? E aí tem uma visão, você consegue enxergar. É possível ter uma visão de cima da vida, das circunstâncias, do tempo em que vivemos. O cara que desfrutou disso, Davi, foi um cara que desfrutou disso, dessa estratégia em Deus. Apesar dos seus muitos recursos naturais, apesar dos seus muitos recursos humanos, apesar dos seus muitos soldados, das suas muitas armas, Davi nunca abriu mão de um discernimento em Deus, do tempo que estava vivendo. E nós precisamos aprender com isso. Ele nunca abriu mão. De onde que vinham as estratégias de Davi? Não vinha de um estalo, não vinha das circunstâncias, não vinha da ameaça, não, ele buscava em Deus. Então, a primeira crônica, abre comigo aí, eu vou projetar também lá, o capítulo 12, vai mostrar uma coisa muito legal aqui.
1 Crônicas, o capítulo 12. A partir do versículo 23, a gente vai ver cada tribo contribuindo com o exército de Davi. 1 Crônicas, o capítulo 12, a partir do versículo 23, eu não vou ler todos. Estão comigo? Posso ler? Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá veio quantos? 6.800. Versículo 25, eu vou pulando, tá? Da tribo de Simeão, 7.100. Da tribo de Levi, 4.600. Depois, lá para baixo, da tribo de Benjamim, 3.000. Da tribo de Efraim, 20.800. E assim vai. No versículo, então, muito material humano, cada tribo está entregando muita gente. E no versículo 32 fala o quê? Da tribo de Issacar, 200 chefes. Olha o que está lá, está até projetado lá, ó. Da tribo de Issacar, dos filhos de Issacar, que pessoas que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Queridos, cada tribo mandou soldado armado, de todo tipo, mas a tribo de Issacar veio gente capaz de discernir o tempo, capaz de dar instruções para que Israel pudesse saber o que fazer nas diferentes circunstâncias. Amém? Gente capaz de discernir em Deus o plano de Deus. Davi não abriu mão disso. Então, as tribos foram mandando soldados aos milhares, mas a tribo de Issacar mandou 200 só. Mas 200 capazes de discernir os tempos, discernir as estações, de direcionar o povo de Israel o que fazer em qualquer situação, em qualquer situação. Então, apesar dos muitos recursos, apesar das muitas habilidades, Davi buscava em Deus uma informação privilegiada, um discernimento do que fazer. Então, saiba que esse recurso está disponível a você também. Amém? Não precisa ficar batendo cabeça, desesperado com as informações dos gurus, os gurus sociais, os gurus das mídias, da economia, dos globalizados. Não precisa. Você pode buscar em Deus um discernimento, uma estratégia de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Então, a verdade, meu irmão, sejamos bem francos, pouco nos importa o que dizem os gurus por aí, pouco nos importa o que dizem os políticos, os globalizados, pouco nos importa, porque o que dirige a minha vida, o que determina a minha vida é aquilo que Deus diz. Amém? É Ele quem está no controle. As mãos que sustentam o universo também sustentam a minha vida, acabamos de cantar. Então, nós não vamos ignorar, feito quem vive numa bolha, né, como costumam dizer por aí, ignorar o que acontece no mundo, ignorar o que acontece no ambiente aí para fora, não vamos ignorar, mas preciso te deixar muito claro, isso não determina as minhas estratégias, isso não determina nada acerca do meu emocional, de como eu vou acordar amanhã, não determina o meu humor, não determina com que motivação eu vou acordar amanhã, se vou trabalhar, não determina absolutamente nada, porque quem tem a última palavra na nossa vida é o Senhor, e é dele que vêm as nossas estratégias. Então, queridos, crentes, fala assim, meu Deus, crentes que não buscam discernimento em Deus, meu Deus, crentes que não buscam discernimento em Deus, eles vivem direcionados pelo que diz a Rede Globo, pelo que diz a CBN, pelo que diz a Jovem Pan, ele vive pelos que dizem os estrategistas políticos, eles ficam todos perturbados, você viu, a gasolina vai subir, você viu, é assim que vivem, perturbados, agitados, apesar de crentes, vivem presos numa atmosfera natural, do que diz o homem, do que diz os gurus, do que diz os estatísticos. Sabe, queridos, até a oração desses crentes
são motivadas, são dirigidas pelas falácias da sociedade. Até a oração, você vai orar com a pessoa, ela está presa, a oração dela busca resolver um problema que o mundo criou. Sabe que a oração dela, assim, ela não está passando fome, ela não está com dificuldade, né, mas ela escutou falar. Então ela, Senhor, não deixe-nos, ó Pai, que nós venhamos a passar dificuldade. Senhor, não deixe que a gente venha ficar desempregado. Senhor, e tal, a situação está difícil. Sabe, queridos, é uma fé reativa, e não uma fé ativa. É uma fé que está sempre buscando resolver os problemas que o mundo diz que vai ter. Deixa eu te falar, o Senhor nos dá a estratégia para estar à frente do nosso tempo. Amém? Viu? José estava à frente do seu tempo. José lá no Egito, ele discerniu o tempo, discerniu a estação. Deus dá revelação àqueles que o buscam. Então Deus deu revelação, cara. Você viu? Vai ter 7 anos de abundância. Enche o celeiro e guarda bastante, porque depois vai vir 7 anos que vai faltar, 7 anos de seca. É assim que Deus trabalha no decorrer da história, e quer trabalhar assim nas nossas vidas. Nós não podemos ser dirigidos, queridos, pelo que dizem por aí. A nossa fé não pode ser uma fé reativa, uma fé que sempre está correndo atrás dos problemas que criam. Não, o Senhor nos chamou para estarmos à frente, vermos a história de cima. Isso chama revelação. É isso que Deus tem para aqueles que o buscam. O apóstolo Paulo está falando para os romanos: vocês precisam discernir o tempo onde você vive. A direção que prevalece na vida do crente é a direção que vem do Senhor. O importante, o relevante, o bacana é o que diz o Senhor para as nossas vidas. Então, muitas vezes eu e você vivemos abalados, vivemos perturbados, agitados, porque ignoramos que temos o Senhor. Ignoramos que temos o Senhor e que nele há respostas que precisamos. E aí a gente adota a falácia do mundo como verdade. A gente adota a falácia do mundo como se fosse um decreto. Então, repara aqui comigo, qual era o comportamento dos crentes lá de Romanos 13, quando Paulo escreveu essa exortação? Quer ver? Volta para nós lá, olha lá, volta no anterior, Bia, Romanos 13, qual era o comportamento? Não, é aquele lá mesmo, isso, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Qual era o comportamento do povo? Chegou a hora de vocês o quê? Os caras estavam dormindo. Fala para o teu irmão, sono espiritual. Fala assim, acorda, sono espiritual, um sono espiritual. Os caras estavam num sono espiritual, estavam alheios à realidade do Senhor, estavam alheios que tinham o Senhor, não tinha discernimento do tempo, estavam sendo levados pelas falácias, pelas conversas, pelas notícias, pela empolgação, pelos estrategistas, e ignorando o que tem o Senhor. Então, chegou a hora, meu irmão, de despertarmos o sono espiritual, e eu associo esse sono espiritual a tudo aquilo que nos desconecta de Deus, que nos desconecta da realidade espiritual, e que nos coloca numa anestesia, e eu preciso te dizer que muita gente na igreja, a igreja, muitas vezes vive nessa anestesiada pelo mundo, brisada, desconhecendo o tempo que vive e dormindo nesse sono profundo. O sono, às vezes, para alguns, queridos, é tão profundo, que aliena, não só das questões espirituais, aliena inclusive da realidade física, da realidade do dia a dia. Então, o que eu tenho percebido? Que as pessoas que não buscam estratégia em Deus, elas estão sendo dirigidas pela falácia do mundo, que é perturbadora. Então há um mecanismo maligno e que você precisa discernir. Então, se você estava dormindo até agora, acorda.
há um mecanismo maligno, que é o seguinte: as pessoas são apertadas, sugadas, 5, 6 dias na semana, e aperta mesmo, e quando elas chegam em casa, elas querem um alívio, então, e aí elas, não, eu quero um alívio, agora eu quero relaxar, é assim. Então a estratégia maligna é essa: aperta, aperta, espreme, e depois a pessoa chega em casa, eu quero um alívio. Até parece muito justo, e talvez você fale assim: pastor, pelo amor de Deus, qual que é o erro nisso? Afinal a gente se esforça bastante, a gente se dedica, e agora tudo que a gente quer é descansar, é repor as energias, é estar com a família. Eu vou te dizer qual que é o problema. O problema, queridos, é que isso tudo é uma fuga de uma realidade. Então a realidade de muitos é assim, é de desgaste no trabalho, é de aperto, é de arroxo, e depois vem a fuga. Qual que é a fuga? Ela busca um alívio. Então ela tem uma semana cheia de estresse, e qual que é a fuga? Entretenimento. Eu mereço descansar, eu mereço relaxar. Então tem uma pressão, a pressão dos boletos, a pressão das contas, a pressão, e aí depois ela, lazer, eu quero um lazer. Então, queridos, este é o sono dos nossos dias. O sono dos nossos dias é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Então, esse sono que surge de uma rotina desorganizada. É uma rotina desorganizada. Muitos não conseguem organizar suas rotinas, e elas transformam num mecanismo de opressão, que nos rouba essa conexão com Deus. Não tenho tempo para orar. Rapaz, é tão corrida a minha vida, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, preciso pagar os boletos, eu não tenho tempo para orar, eu vou sair sem orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para os meus filhos, pastor, eu precisava de um dia com 30 horas, é isso. Então, muita gente nem percebe, é tão inebriante, é tão brisante, que muitos nem percebem que eles estão num ciclo de destruição total, destruição da família, destruição do casamento, destruição da própria saúde, destruição da fé, estão num ciclo de destruição. Então, meu irmão, há um ídolo, um falso Deus que manipula a rotina, aperta, sufoca, arrocha, aflige, tal feito Faraó no tempo dos hebreus. O que Faraó fazia? Aperta, dá mais serviço para eles, facilita o negócio não, faz ficar mais difícil, aperta. Então, queridos, nos nossos dias, há um ídolo, um falso Deus, que aperta, que manipula a rotina, que arrocha, que aperta mais, sabe para quê? Para depois te propor uma falsa saída, uma falsa solução. Sabe qual é a solução? Assiste Netflix. Você merece descansar. Na igreja, cultuar, orar, estar com Deus, você merece descansar. E assim as pessoas entram em uma frieza espiritual, desconectados de Deus, dirigidos pelas falácias desse mundo, discernimento zero. Você merece descansar, você merece curtir, dorme nenê. Quem que está no controle é a cuca. Essa é a realidade, queridos, essa é a realidade. Então, o descansar, o curtir, o relaxar, é um princípio de Deus para as nossas vidas. Fala para o teu irmão, é um princípio de Deus. É um princípio de Deus. Agora, isso precisa ser realizado dentro de uma rotina organizada, dentro de uma rotina organizada, onde Deus é o estrategista. Sabe o que vai acontecer? Vai ter tempo para a família, vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para resolver os problemas, vai ter tempo para estar com Deus, vai ter tempo para exercer o seu chamado, o seu ministério. Quando Deus está no controle, é assim. Agora, dentro de uma rotina, onde o Faraó, o Deus desse século, o Deus desse mundo está no controle, meu irmão, você vai ser levado de um problema a outro, buscando por falsas soluções, buscando por uma fuga, buscando por algo que venha me trazer paz, para acordar na segunda-feira e fazer o quê?
trabalhar, 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 e aí chega na sexta-feira, né, eu sempre brinco com o Carlos, o que o pessoal grita, Carlos? Sextou, sextou, yeah! E aí agora, com aquela loucura, elas vão buscar lazer, 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 e assim vivem, passam a vida, uma vida distante, sono, alheios à existência de Deus, alheios ao plano de Deus para suas próprias vidas, passam a vida e não cumprem o seu chamado, passam a vida e não cumprem o seu propósito, sono, alguns de vez em quando, acordam do sono, vão na igreja para ver se eu escuto uma palavra, para me dar alívio, buscam por alívio. Então, qual que era o propósito? Descansar é princípio de Deus, mas dentro de uma agenda organizada, dirigida por Deus, onde Deus é a prioridade, começa assim, cara, começa botando em ordem, Deus é a prioridade. Qual é a prioridade sua amanhã? Deus é a prioridade, a tua família é a segunda prioridade, o teu trabalho é a terceira prioridade, o teu ministério, se você tem um ministério, não depende dele, ele não é a tua profissão, é a tua outra prioridade. Estão comigo? Fala comigo, Deus é a prioridade. Qual que é a segunda? A minha família. Em terceiro é o meu trabalho. Em quarto é o teu ministério. É assim, cara. É assim que a gente organiza. Chama o Senhor para uma conversa, meu irmão. A bênção está no equilíbrio. Então, qual que é o motivo dessa exortação do apóstolo Paulo? Qual que era o motivo? Despertar o povo de um sono. Qual que é o motivo dessa exortação que o Senhor tem trazido ao meu coração? E estou replicando a vocês, nos tirar de um sono. O sono do entretenimento, um sono do assim, eu preciso descansar, é justo que eu mereço. É isso. Quantas vezes essa voz fala dentro de nós, meu irmão? Mas fala dentro de nós, numa fuga de uma realidade. Então o propósito do apóstolo Paulo era acordar de um sono e conduzi-las as pessoas a um discernimento do tempo que estão vivendo. Existe um Deus com D minúsculo que manipula as circunstâncias, que manipula as rotinas para nos apertar, para nos afligir, para nos sufocar e fazer com que a gente busque por fugas, por alternativas, por soluções, falsas soluções. Então, a ideia do apóstolo Paulo era despertar do sono e conduzir as pessoas a um discernimento estratégico em Deus. Afinal, nós temos a fonte inesgotável de sabedoria, de estratégia, sim ou não? E você tem recorrido a essa fonte? Com que frequência recorremos a essa fonte? Meus irmãos, eu não quero falar de você, eu falar de mim. Eu preciso recorrer mais a essa fonte do que aos jornais. Eu adoro ver um jornal. Meu Deus, eu fiz uma promessa para mim, cara. Espero cumprir. Não vou assistir mais. Por quê? Porque essas são as falácias desse mundo, que só nos atormenta, só nos bota dentro de um caldeirão, e bota a gente dentro desse liquidificador, dessa panela de pressão, e nos leva a buscar por soluções erradas. Então, precisamos recorrer à fonte inesgotável de sabedoria, de estratégia, buscar orientação em Deus. Os nossos projetos, meu irmão, os nossos planos, os nossos sonhos precisam ser norteados por Deus, Então é uma boa hora, né? A gente começa a fazer um retrospecto de 2022 e planejar 2023. Deixa eu te falar, não se mova pelo que fala aí para fora, se mova por aquilo que o Senhor te diz. O que Ele tem te dito? Pastor, até agora nada. Conversa com Ele, começa esse papo com Ele. Achei muito legal, o pessoal lá da Jocum, onde vai estar a missionária Thaís, sabe o que eles vão fazer? Eles vão buscar em Deus as estratégias para 2023, busque a estratégia para a tua casa, para a tua família, venha discernir os tempos. Senhor, me leva para uma visão panorâmica, uma visão macro, uma visão de cima, para que eu possa enxergar a minha história num todo. O Senhor tem isso para nós, meu irmão, o Senhor tem isso para nós. Rompa com essa rotina desequilibrada, onde Deus não é prioridade, onde Deus fica com o que resta. Fala misericórdia.
A gente precisa romper com isso, meu irmão. A gente precisa romper com isso. Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Não só na conversa, não só no domingo. Assim a gente vence o sono, né? E por quê? Porque a salvação está próxima. Fala para o teu irmão, a salvação está próxima. Quanto mais se aproxima do fim, mais precisamos estar atentos, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. Quanto mais se aproxima do fim, mais atento precisamos ficar. Não podemos ter percorrido uma jornada difícil, caminhado bastante e esmorecermos na chegada, na iminência do fim. Acho que foi em 2019, né? Eu estava conversando com o Jean, aquela São Silvestre que o cara foi ultrapassado no fim, 2019, né, Jean? Não sei se vocês se recordam, né? Eu gosto desse esporte, Jean é profissional disso. E em 2019, um atleta assim, ele percorreu o trajeto todo na frente, o tempo todo na frente. Ele superou os adversários, que dá aquela pressãozinha, ele superou o obstáculo do calor, ele superou isso tudo, ele superou a subidona lá da Brigadeiro, que o negócio é extenso, e ele chegou na Paulista sozinho. A chegada estava à frente, mas sabe o que aconteceu? Ele tirou os olhos da chegada. Ele tirou os olhos da chegada e começou a olhar para a plateia que cumprimentava. Ele deu uma brisada, irmão. Ele se perdeu, cara. E sabe o que aconteceu? Ele foi superado, ele foi ultrapassado nos últimos metros mesmo, daqui ali na parede. Ele foi ultrapassado. O negócio pareceu injusto, mas não foi. É que alguém teve o foco o tempo todo na chegada e ele vacilou. Ele esmoreceu. Fica atento. Fica atento, a sua salvação está cada dia mais perto. Quanto mais perto do fim, mais atenção se exige de nós. Fique atento. Então, o texto de Hebreus, é um texto que eu gosto muito, Hebreus 10, o versículo 35, eu vou projetar aqui para os irmãos, você já sabe de cor também, diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós porém, fala comigo, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Viu? Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que ficam encantados com as circunstâncias, nós não somos dos que deixam se levar pelas falácias desse mundo, nós não somos desses, nós somos daqueles que recebem direção do Senhor, nós somos daqueles que são salvos. Nós não ficaremos pelo caminho, nós somos aqueles que são salvos. Então, o que fazer, meu irmão, frente ao futuro, o que fazer frente ao amanhã, o que fazer frente aos desafios de 2023, fala para o teu irmão, rompe com sono, fala para ele, rompe com sono espiritual, né? Sabe, queridos, chega daquela conversinha, eu não tenho tempo, nossa, está muito difícil, chega dessa conversinha. Perceba, busque em Deus aquilo que te atrapalha. Eu já tenho percebido que me atrapalha, muito jornal, cara, muita mentira do inferno na cabeça, muita converseira, entende? Entra no carro, agora o carro tem som, né? Onde que vai? Não vou ligar esse negócio. Por quê? Porque são perturbações que vai nos contaminando. Então perceba aquilo que te atrapalha. Organiza a sua vida, organiza a sua casa, organiza a sua família, organiza o seu relacionamento com Deus, organiza o seu devocional, organiza no nome de Jesus. Em 2022 eu confidenciei os irmãos, eu tinha muita coisa organizada na minha vida, mas tinha coisa que não estava organizada. A última delas foi organizar o cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física. Vocês lembram disso? Eu comecei em setembro.
Eu tinha um projeto lá em janeiro, Elisângela. Rodei 9 meses para conseguir. Organize a sua vida. Organize a sua agenda. Organiza. Chega de conversinha. Fala para o teu irmão, chega de conversinha. Nós temos tempo para aquilo que queremos. Nós temos tempo para aquilo que amamos. Nós temos tempo para aquilo que adoramos. Então adora o Senhor. Tira tempo para Ele. Tira tempo para Ele. Então, perceba o que atrapalha, corta da tua vida. Perceba o que atrapalha e tira da tua vida. A outra coisa é busque, então rompa com o sono. Perceba o que atrapalha e tira da tua vida. A outra coisa, meu irmão, busque estratégia em Deus. É dele que vem a nossa direção. Cultive intimidade com Deus. Sabe, no meio empresarial, as pessoas valorizam tanto um consultor. E é justo. É justo. Não estou discutindo isso. Os caras pagam caro para alguém fazer uma consultoria jurídica. Chega para a irmã Juliana e fala assim: eu quero contratar uma consultoria jurídica. Ela levanta e exalta o Senhor. Chega para o irmão Douglas, eu quero contratar uma consultoria jurídica, nossa, para a minha empresa. Fala a verdade, né? Aí você chega lá e vê que tem um serviço grande, você fala, glória a Deus. É valorizado, viu? Nós temos o Espírito Santo que nos dirige a toda a verdade. Nos dirige a toda a verdade, está aqui comigo ao meu lado o tempo todo, disponível, falando assim, ei, conversa comigo, não vai dar essa cabeçada, fala comigo, e nós vamos então, na nossa ignorância, no nosso sono, no nosso impulso, dirigido pelas falácias, e a gente vai atropelando as coisas. Converse a cada manhã, cultive a cada manhã, converse com o Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade, a toda a justiça, aquele que nos faz lembrar os princípios de Deus, as estratégias de Deus, aquele que nos traz à memória o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Amém? Quero terminar lendo esse texto novamente. Cultive em Deus, conversa com Ele, conversa com o Espírito Santo, busque sabedoria, inspiração, encorajamento a cada manhã. Então o apóstolo Paulo sou fã, né? Façam isso, vivam em amor, vivam em unidade, vivam os princípios de Deus, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. O Senhor está mais perto, cada dia mais perto de nós. Amém, amados? Amém? Vamos colocar